Olá para todo mundo. No episódio de hoje do Vem Cá Me Ensinar, que é uma podcast da FISMA, Faculdade Integrada de Santa Maria. Eu vou conversar com a psicóloga Lauren Aita Riz. Eu me chamo César Bride, eu sou psicólogo e colega da Lauren, de vários dos outros professores que já circularam por aqui e que virão ainda nos próximos episódios. Por uma coincidência do destino, eu e a Lauren, a gente circulou pelos mesmos espaços, mas a gente nunca trabalhou junto, né? A não ser na FISMA, né? Eu conheço ela da sala dos professores e ela foi contando algumas histórias interessantes. E eu fiquei pensando, isso seria bem legal se a gente pudesse compartilhar com outras pessoas, assim, né? Então, ela é psicóloga de formação, formada pela UFN, tem mestrado, tem doutorado, trabalha na organizacional, também trabalha na área clínica, assim. Mas na FISMA ela é reconhecida pelo trabalho com psicologia organizacional. Nós vamos falar um pouco sobre isso, assim, né? Que para mim é uma área super distante, né? Da clínica, da psicanálise, né? Pensar em organizacional, pensar que trabalho é esse, o que efetivamente a gente faz, se ela se vende para os patrões ou não, né? Como é que trabalho é esse de psicólogo, né? Que eu acho que é algo bastante interessante, assim, né? Principalmente nessas configurações. E pensando numa cidade como Santa Maria, né? Que é uma cidade de médio porte e que me pergunto, e vou perguntar para a minha convidada também, se realmente essa é uma cidade que tem uma cultura organizacional ou não. Né? A gente está sendo assessorado pelo Matheus, que também é da área, né, da administração, e talvez ele possa nos ajudar um pouco a pensar como é que é essa fronteira entre administração, entre psicologia e saúde mental. Lauren, obrigado por ter aceitado, depois de tantas confusões, né, tantos horários, né, que a gente tentou. Obrigado mesmo por ter vindo. Eu queria começar te perguntando, como é que é essa história da formação? Como é que a gente vira psicólogo organizacional? Então, obrigada, César, pelo convite. Te admiro enquanto profissional, colega, né? Ao Matheus, que está nos auxiliando aqui também. E aproveitar esse momento, acho, para contar um pouquinho dessa área que muitas vezes não é conhecida pelo estudante quando ele chega para fazer a psicologia, né? E também, às vezes, não tão divulgada, assim, né? Porque ainda se tem muito uma ideia, por mais que se tenha mais áreas na psicologia hoje, que atuação, um campo maior, ainda se tem meio que um distanciamento, né, da área psicologia organizacional e do trabalho, né? Que a gente acha que é só organizacional, mas tem esse do trabalho, que é um conjunto, assim. E a minha chegada até essa área, assim, ela é curiosa, porque ela começou ainda na graduação, né? Mesmo eu me identificando muito com a área clínica, assim, meus estágios foram, né, basicamente na área clínica, ultrapassando horas de estágio, inclusive, né, na clínica. Eu tinha uma certa ideia, assim, de conhecer mais a área das organizações. E aí, nisso, logo que eu me formei, eu recebi uma oportunidade de trabalho justamente numa empresa, né? Então, eu vi ali um desafio de me experienciar e de aprender, né? De conhecer esse universo, assim. Então, eu me formei em janeiro, em fevereiro eu já estava trabalhando, mas é uma empresa que eu viajava muito, assim, no estado, no Rio Grande do Sul. Então, ali começa a minha história com as viagens, né? Que tem um significado bem grande na minha vida, assim, né? E a gente vai conversando um pouquinho. Então, quando eu começo a trabalhar nessa empresa, eu comecei realizando o que a gente chama de processos mesmo, dentro da psicologia organizacional, que é o que os alunos mais conhecem, que é atravessado pelos processos de recrutamento e seleção, né? Que são dois processos diferentes, mas que se unem, né, para acontecer, assim, o processo seletivo em si. E aí eu realizava muito processo seletivo e muita avaliação, né? E as avaliações, assim, às vezes em coletivo, né, de trabalhadores, então isso me deu uma experiência, acho que ali veio a questão didática, assim, né, porque eu sempre fui muito tranquila, mais reservada, mais quietinha enquanto aluna, assim, e ali eu acho que eu me experienciei, né, em ter 40 candidatos na minha frente e a forma, talvez, que eu acho que hoje eu tenho a desenvoltura em sala de aula, de ter um controle de turma, de, né, fazer esse gerenciamento. Então, acho que nada acontece, né, da noite para o dia. Assim, né?
a gente vai se constituindo, né? E aí, a partir dali, então, essas viagens foram me acompanhando, né? Depois eu fiz vários processos de avaliação para porte de arma também, né? Que é algo que a gente tem que ter uma atenção específica, porque daí era uma empresa que trabalhava, né, com a questão, por exemplo, de formação de vigilantes, que a Polícia Federal exige, né? Então ali a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande, não que outras áreas não, né, todas, mas eu digo assim, desse comprometimento, porque é o nosso parecer avaliativo que coloca essas pessoas para dar seguimento no curso, né? Então tudo ali eu fui trabalhando e nunca esqueci, assim, de quando eu precisava de um socorro, por ser inicial, né, um socorro técnico, eu recorria a algum psicólogo ou ao conselho, né, que foi o caminho que a gente aprende, assim, né, enquanto aluno, que eu acho que é importante os alunos, né, também escutarem isso, assim. Eu vou te interrompendo, porque acho que tem umas coisas importantes, assim, porque a gente não tem uma noção de conselho como uma coisa muito distante, né? Algo que tu vai pagar uma anuidade para não fazerem nada, né? Assim, de que forma esse conselho conseguia te ajudar? No conselho, então, regional mais próximo, a gente tem uma subsede hoje em Santa Maria, mas naquele tempo não tinha, né? Então, tudo era Porto Alegre, inclusive fazia a carteirinha, que hoje tem todas as facilidades, né? Era um evento, assim, né? Nós irmos a Porto Alegre fazer a carteirinha logo depois de formado. E aí, os primeiros contatos que eu tive foi justamente quando eu encontrei dificuldades no processo de avaliação, assim. Porque na faculdade a gente aprende alguns testes, eles caem nos processos avaliativos, a gente não pode mais usar. E eu tinha avaliações de pessoas que tinham uma baixa escolaridade, né? Então aí tu encontrava mais dificuldade ainda. Sim. E aí, nesse quesito, eu fazia o contato, porque dentro do conselho a gente tem um profissional, um psicólogo perito, né, que trabalha e que nos ajuda, nos auxilia quando a gente tem alguma dúvida profissional, então, por exemplo, eu não sabia muito bem que teste usar, ou onde conseguir, né, para aquela categoria, então eu recebia essas orientações, assim, no início, e isso acho que é importante o aluno saber, né, que ele tem esse contato, assim, fora a questão que eu acho que se fala tanto hoje, né, César, que é a supervisão, né? Então hoje ela se atravessa muito mais na área, para mim, organizacional e do trabalho, mas também no viés da clínica, e eu acho que isso vem crescendo com o tempo do aluno se dar conta que ele, recém-formado, ele precisa, né, de alguma forma desse suporte, assim, né? Tirar um pouco essa ideia da supervisão só como um acompanhamento de tarefa acadêmica, né? Isso. Na verdade, é um acompanhamento de formação, assim, né? Isso aí. Eu vou meter outras coisas, porque na pré-entrevista a gente estava conversando, estava falando que tu trabalha com uma mentoria, é isso? Qual é a diferença entre uma supervisão e uma mentoria? São coisas similares? Como é que eu posso pensar isso? Assim, se eu for construir uma carreira, assim, né? Vou pensar em termos de aluno mesmo, ou até mesmo de algum profissional que queira modificar. O que eu vou procurar e o que cada um me oferece? Eu acho que são terminologias novas que vão surgindo, né? Os modelos de gestão, e que vai chegando para nós, por exemplo, assim. A própria supervisão, a gente tinha um conhecimento dela acadêmica, como tu disseste, né? Acadêmica, tarefa orientar o aluno para o aluno ir. Então, era isso que a gente conhecia. No momento que a gente começa a incentivar mais os alunos, de que eles precisam desse acompanhamento inicial, essa supervisão chega já não da mesma forma como a acadêmica, mas muito mais centrada na técnica, né? Na dificuldade que o recém-formado tem, às vezes, de enxergar algo, de direcionar. Sim. E a mentoria, ela vem mais, por exemplo, tem duas vertentes que eu costumo atuar, assim. Uma é que muitos alunos começaram a me procurar para fazer, por exemplo, projetos para mestrado. Sim. Tá? Talvez porque muito tempo eu ministrei e ministro hoje ainda a disciplina de pesquisa, né? E já vem isso, já tinha 10 anos de experiências, né, quando eu entrei na FISMA, assim. Então, nesse sentido, eles começaram a me procurar. Prof, eu vou fazer a seleção lá não sei onde, tu me ajuda? Né? E aí essa mentoria entrou nesse quesito, né? Então, a mentoria no sentido de auxiliar essa construção com o aluno. A outra vertente é a mentoria que a gente tem, por exemplo, que é conhecida uma terminologia aí mais próxima, vamos dizer, que é o desenvolvimento de pessoas, de lideranças.
né? E eu tenho como é que eu vou dizer assim, eu gosto bastante de trabalhar, né, com gestores, né? Então, nesse sentido, o gestor, ele é sempre uma pessoa mais solitária, né? Porque as empresas, elas geralmente chamam a gente, o psicólogo, enfim, para a questão mais funcional, para os funcionários. É o funcionário que não está motivado, é o funcionário que não sei o quê, né? Como se o funcionário fosse só. E o gestor, ele fica mais sozinho com as dificuldades que são deles, que são da instituição, né? Ou às vezes as pessoas querem desenvolver alguma habilidade, né? Porque a gente sabe que às vezes lideranças são colocadas no cargo por indicações, ou porque de alguma forma são as pessoas de confiança, mas às vezes essas pessoas não têm preparo para estar nesses lugares. Né? Elas querem desenvolver, tem essa possibilidade, diferente de quem não quer desenvolver ou que não tem habilidade, né, para estar nesses cargos. Assim. Então a diferença acho que seria mais ou menos nisso. Assim. E quando a gente está falando de habilidade, é no sentido de habilidade pessoal mesmo, né? A habilidade técnica em geral é pessoal, é isso? Então, isso serviria para qualquer pessoa. Porque a gente está pensando numa ideia, parece que é para mentorar um gerente ou um CEO, alguma coisa. Não. Né, porque, essa é uma das questões que a gente conversa, né? Com estagiários conversa muito mais, né? Mas em sala de aula, eventualmente, se conversava um pouco sobre isso, que é uma coisa de saber a técnica da clínica. Estou falando da minha área especificamente, né? Mas para isso acontecer, existem milhares de outras coisas, né? Ou seja, de uma habilidade de comunicação, de como é que tu te oferece, de como é que tu interage, como é que tu partilha com outros profissionais, assim, né? E eu vejo que as pessoas acham que isso é uma coisa meio espontânea. Virou psicólogo, isto é daquele jeito, né? Então, a gente pode pensar nessas duas condições, por exemplo, vou pensar mais especificamente da mentoria para desenvolver isso, para desenvolver habilidades pessoais, para trabalhar, por exemplo, numa clínica, para trabalhar com algum público específico? Porque daí ela sai daquele conceito mais fechado da supervisão clínica, né, César? É algo que vai... Porque se a gente vê assim, numa supervisão clínica, tu vai pro caso. Se tu vai na terapia individual, a pessoa tá com as questões dela. Então, onde é que se constitui esse para além da formação que ela teve, né? Hoje a gente vê, por exemplo, tem duas questões, assim, que eu penso, né? Uma é alunos que ainda não estão formados, mas de alguma forma já criam as suas redes sociais e já, de alguma forma, com discursos assim, que às vezes a gente tem um certo cuidado, né, de chamar, de voltar, enfim, e isso é uma coisa que a gente não tinha muitos anos atrás, né? Eu acho que é um cuidado que tem que se ter, né? E o outro é algo que eu acho que vem sendo discutido também pela instituição, pela FISMA, que é a questão do acompanhamento de carreira, da construção de carreira, que a Unicinos já tem um programa muito forte com isso, né, outras instituições, que é no sentido de acolher esse aluno e acompanhar ele para esse processo de construção de carreira, assim, seja para a área, né, que ele deseja desenvolver. Porque tem uma disciplina de carreiras, né, na psico, mas o foco da disciplina não é esse, né? É apresentar carreiras, é apresentar psicólogos que trabalham em áreas diferentes e tal. Mas essa questão específica, ela é importante, né? De trabalhar a pessoa, né? Porque daí, na verdade, sai do campo da informação para o campo da formação, né? Ou seja, da formação pessoal, né? Uma vez tu me disse que eu sou jurássico, né? Não fui eu, foi os alunos. Assim, na verdade, assim, eu já vi várias mudanças dessa formação, assim, né? Exato. E a sensação que eu tenho é que a gente foi caindo de uma formação em psicologia para uma informação em psicologia, né? Então, os alunos são realmente têm acesso a muita informação, mas uma dificuldade de se constituir e principalmente de internalizar essa ideia de sou psicólogo, né? Tu estava falando da questão da internet ali, né? E eu acho muito arriscado, porque por mais qualificado que tu seja, se eu falar Loren, tu conhece a Loren, a pessoa não vai abrir teu Lattes. Ela vai abrir teu Instagram, né? E conforme o que tiver lá, tu entende? É isso que vai ser vendido eternamente, né? E é isso que é isso, assim, né? É impressionante, assim, né? Então, pra gente que trabalha com o humano, que trabalha com uma série de coisas que tem a ver com imagem e confiança, sabe? Imagem e segurança, né?
dependendo do que tu coloca ali, uma foto, uma palavra, um comentário, isso te destrói. Né? E às vezes a gente vê o despreparo do aluno, né? E aí, por mais que a gente tenha falado tantas vezes alguma coisa, tu abre um Insta dele e tá lá uma coisa que, meu Deus, Sim. como, né? Então, esse alcance, assim, mas o Jurássico não fui eu, foi os alunos do terceiro, que eles brincaram que era o dinossauro, aí eu sou a reencarnação, porque eu tô no meio, e a professora Cristine, ela é a Baby. Entendi. Mas não faz mal, eu me acho Jurássico mesmo, né? Eu falo de coisa e penso, meu Deus do céu, né? Quando eu tenho uma ideia que a Cristine tem de idade que eu tenho de psicologia. Eu realmente sou muito Jurássico mesmo, assim, a gente tem essa brincadeira entre eu e ela. Assim. Mas essas transformações, né, César, que são ricas e que nos colocam a pensar de novo no que fazer, né? Sim. Porque isso que tu falas da informação é muito importante. Porque é algo que a gente discute, né? Tu não pode ter só a informação. O que tu vai fazer com ela? Como tu vai aplicar isso ao teu paciente? Tu não pode decorar. Tu tem que entender como aquilo é. Eu sempre digo em aula, o professor, se vocês acham que vocês vão chegar numa supervisão de estágio e ele vai dizer para vocês o que vocês têm que fazer com o paciente, ele não vai. Ele vai perguntar para ti o que tem que fazer. Os teus caminhos. Aí ele vai te auxiliar no que tu trouxer. Ele vai te mandar para casa e vai te dizer, estuda e volta para me dar algo que eu vou te orientar. Né? Eu acho que isso amedronta um pouco ele, sabe? Sim, acho que sim. Já que estamos falando de mentoria, gestor, né, vamos pensar um pouco dessa cultura psicologia organizacional, assim, né? Tu é desbravadora, né? Todas as turmas que vai abrir a ideia de psicologia organizacional, que as empresas podem progredir, melhorar, né? Se qualificar, ganhar mais dinheiro, né? Porque no final, estamos no capitalismo, é mais dinheiro, entende? Né? Vai ter mais saúde mental para ter mais produtividade. Pô, me parece uma equação simples, assim, né? O que vocês não conseguem lidar lá dentro, a gente lida na clínica aqui, é simples na fala, mas sim, na prática é assim. Como é que é isso, assim? Como é que era, né? Vamos pensar quando tu começa a trabalhar, sei lá, 10, 15 anos atrás, e não precisa nem ser só a Santa Maria, porque eu sei que tu trabalhou nisso, assim. Como é que é essa ideia de psicólogo, porque a gente pensa psicólogo organizacional... eu penso São Paulo, assim, sabe? Eu penso uma coisa meio, né, grandes empresas e tal. Como é que é isso, assim? Como é que era? Que caminho você tem tomado? Para que lado desde essa exigência de mercado está se formando? Como é que é isso? Na verdade, assim, César, eu, no início, né, como eu te disse, se tinha essa ideia da psicologia como uma área, hoje já não mais, né, como dizer, essa coisa do desbravamento, assim, a gente já identifica mais, mas ainda assim tem muitos psicólogos na área organizacional que são contratados para pequenos trabalhos, por exemplo, né, ou para fazer só recrutamento e seleção, ou estão em agências fazendo processos seletivos, né, ou estão trabalhando na área de consultoria, né, que é atendendo, até tem uma disciplina agora que vai ser oferecida para corrente do semestre que vem, né, nesta área, porque é algo que os alunos pedem muito, né, prof, não tem na ementa da disciplina, prof, é algo que tu fala em aula e a gente vê uma possibilidade de emprego, né, o que é trabalhar, o que é ser autônomo nessa área de consultoria, atendendo as empresas, né, como é que faz, e daí então veio a possibilidade de eu abrir essa disciplina agora para o corrente, né, do ano que vem. Mas no início as coisas eram mais fechadas assim. Hoje, de alguma forma, já se vê pequenos movimentos, né? Assim, na área de lideranças, na área de acompanhamento de ordem de saúde mental de funcionário, né? Que são aquelas escutas e acolhimentos, né? Desenvolvimento, treinamentos, pensando num processo de saúde, que é o que tu falaste. Sim. Mas eu digo que ele é difícil porque às vezes é difícil colocar isso para a gestão, como que tem que ser feito para que essa saúde, que ela é um investimento não visível a termos de capital, mas ela vai responder no trabalho das pessoas, né? Não adianta eu ir lá fazer uma fala, trabalhar a questão da motivação se os funcionários não estão motivados, por algum outro motivo. Então eu sempre digo, o trabalho da psicologia, ele precisa chegar a entender o porquê que o funcionário está desmotivado, né? O porquê que as pessoas estão faltando tanto ao trabalho, o porquê que as pessoas não estão conseguindo seguir a sua produtividade. E isso mexe com a gestão,
né? Isso mexe com... Por isso que eu digo que tem que estar próximo. O trabalho do psicólogo organizacional, ele não acontece sozinho. Ele precisa dessa ligação das reuniões, né, diretas com a gestão, para que isso tenha resultados positivos. E aí apareça um resultado que vai dar o número, né, o lucro, mas que não vai aparecer, né? Porque o que se vê assim? Eu não vou investir nisso, né? Porque isso é dinheiro e eu não vou investir, porque que lucro isso vai dar, né? Porque tem uma questão, César, assim, ó, que as pessoas, eu vou te dizer até que não são todos psicólogos, de diferentes áreas que podem trabalhar, né, com relações humanas, enfim, que muitas vezes os profissionais cobram preços altíssimos das empresas, né? As consultorias, elas não têm valores pequenos, assim, né? Então, quando tu consegue colocar um bom trabalho e valorizar o teu trabalho, tu não precisa estar no topo do valor, né? Mas tu oferece o trabalho. Quando eu cheguei em Santa Maria, por exemplo, me surpreendeu porque eu estava 10 anos fora. Então, eu não entendi, não conhecia mais muita gente, até eu voltar aos vínculos, né, encontrar as pessoas. E aí uma empresa me procurou, né, e disse para mim, olha, eu tenho todo o recrutamento feito, mas eu até contei isso em sala de aula, assim, no dia que eu estava dando uma disciplina, conteúdo. E daí ela disse, eu quero que tu faça o processo seletivo. Né? Eu falei, tá, tudo bem, mas assim, ele falou assim, eu quero isso porque eu já não consigo mais trabalhar com as agências, porque as agências mandam as pessoas ficam 3 dias, 4 dias, não sei o quê, e vão embora. Então eu resolvi investir num psicólogo, que a hora é mais cara, a consultoria é mais cara, né? Eu disse, bom, tu está consciente disso, né? E eu vou te explicar como eu trabalho. E aí tu tem uma alternativa de dizer que a gente vai para frente ou não, né? É assim que eu procuro trabalhar. E aí, então, veio essa questão de eu dizer para ele, olha, eu vou precisar de um tempo para conhecer a cultura da empresa, para conhecer a tua necessidade, para não sei o quê, depois eu vou fazer o processo seletivo, depois disso eu vou acompanhar as pessoas. E daí ele disse, Loren, é isso, quanto tempo? Eu disse assim, tu não me pede que eu não vou te dar isso em uma semana, né? Sim. Tem que dar resultado, né? Aí eu disse pra ele, isso a gente vai levar tanto tempo. Ele falou, tá, não importa, eu vou apostar nisso. Falei, bom, então nós estamos numa relação fechada, né? E que deu super certo, né? Que o resultado deu super certo, assim. E é a forma, eu acho que como a gente tem bons resultados. Mas do que tu pergunta, assim, por exemplo, quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz tentando ver a percepção, assim, como é que os psicólogos que trabalhavam com a parte de inclusão de pessoas com deficiência eram incluídos na empresa, né? Que tem a lei, enfim. E aí, para minha surpresa, como ela foi feita ali no Vale, né, que é Novo Hamburgo, ali na região, então eu pego o Vale do Paranhana, tudo aquilo ali, para minha surpresa, naquele período que deve ter sido, acho que 2010, por aí, de 300 e poucas empresas, 6 tinham psicólogo. Nossa. Né? Algumas tinham assim, quando a gente precisa de recrutamento a gente chama, mas não tinha ele na organização. Sabe? Então foi uma surpresa. Eu imaginava, mas não imaginava tanto, né? E teoricamente é um dos lugares mais industrializados que a gente tem, né? Com empresas, com organizações, né? Sim, ali na época eu fiz basicamente com a parte de calçado, né? Que é mais o forte deles, apesar de muita coisa ter quebrado, né? Assim, de alguma forma. Mas foi uma forma que eu encontrei de ir entrando também nesse contexto, assim. Sim. Então, eu acho que hoje tem uma possibilidade, que eu sempre digo para os alunos, você quer se empregar na área de recrutamento e seleção, tu vai encontrar, é o que tu mais vai encontrar, auxiliar de RH, analista de RH, né, que não vai pagar o salário do psicólogo, porque não é cargo de psicólogo, né, isso é o mais difícil também de encontrar, e que também é processual, tu vai repetir o processo. Né? Eu fiz isso muito tempo, César, trabalho, mas hoje não é mais o meu foco, aquela paixão que tu tem quando tu trabalha, não é mais com aquilo, assim, eu já te disse que é muito mais com a saúde, é muito mais com a escuta qualificada, assim, né, na área de gestão e funcionários, enfim, atravessa mais pela área do trabalho, da psicologia do trabalho, entende? Mas isso é o chão de fábrica, né? Assim, e também precisa fazer muito isso, né? Para poder ter uma noção de como é que as coisas circulam ali. Eu queria ressaltar um ponto que eu achei importante, que é o fato de tu ter sustentado um trabalho. Eu acho isso admirável, né? Tipo, olha só, eu trabalho assim, eu faço assim, meu valor é tanto.
E o cara pode ter dito, não, eu preciso de alguém que vai me render uma resposta em uma semana, né? Que essa é uma outra negociação que deve ser muito difícil, assim, né? A gente enfrenta isso na clínica, mas quando a gente está falando de organização, né? A gente está falando de um volume de dinheiro muito maior. E é, quando tu tem um paciente, tu tem uma ideia de salário, gasto, assim, mas quando tu tem uma empresa, né, que gira 1 milhão, 2 milhões, que exporta, né? Tô falando num âmbito muito maior que gasta, né? Então, assim, até esses valores, né, eles ficam muito relativizados, assim, né, e tu sustentar, pelo menos tu não pode sustentar pela pessoa, como na clínica, né? Meu público é classe A, ele vai me pagar tanto. No âmbito da empresa, tu vai ter o sapateiro da esquina e a multinacional, né? Então, e nesse âmbito, tu tem isso, assim, né? Então, tu tem que sustentar pelo quanto vale o teu trabalho, né? Exato. Isso é algo difícil de construir. Eu acredito que para os alunos seja, assim, eu gosto de falar porque eu acho que a gente sustenta aquilo que a gente tem competência para assumir, né, e o valor que a gente, como tu disse, assim, que a gente sabe que tem o nosso trabalho, porque uma vez uma aluna recém-formada, assim, ela foi trabalhar numa empresa e daí ela veio me procurar, né, para uma orientação e tal, e prof, quanto eu cobro, não sei o que, aquela questão toda. Daí eu mais ou menos falei com ela, assim, ela disse, prof, mas se eu cobrar tudo isso, se a gente fizer tudo isso, eu não vou conseguir. Daí eu falei assim, pois é, mas tu sabe quanto custou a tua faculdade? Quanto tu investiu? Né? Quanto sapato, quanta alimentação, quanto xerox, quanto o pai e a mãe, né? Soma tudo isso, o teu trabalho ele tem um preço, né? E eu estava acreditando, porque era uma excelente aluna, enfim, né? E eu acho que isso começa assim com esse incentivo, né? Quando a gente senta, por exemplo, com um gestor, a gente também tem esse diálogo que não é fácil, né? As tratativas, assim, mas eu acho que a gente sempre vai por um campo ético e que tu te assume a competência de fazer, né, para gerar um bom resultado. Porque o que eu falo pro aluno é assim, tu pode estar recém-formado e querer essa vaga, né, de recrutamento e seleção, mas tu odeia psicologia organizacional. Tu não ia nas aulas da Profilog, tu não gostava, tu fazia as provas, né, e tal. Mas aí surgiu uma vaga, e aí eu vou, porque eu preciso de dinheiro, eu tô com capital, eu preciso trabalhar. Exatamente. E aí é que as coisas às vezes não saem muito certo. Né? Porque no nosso próprio código de ética diz lá, né? Assuma competências que você se identifique, que você veja que você consegue ajudar. Tudo a gente pode estudar, mas a gente tem que ter uma certa articulação com aquilo que a gente está se envolvendo, né? Com certeza. É isso, né? Organizacional, num primeiro momento, pode ser uma saída muito fácil para os alunos, né? Porque, teoricamente, onde tu conseguiria, é a única parte da psicologia que tu consegue salário, né? O resto é profissional autônomo e solitário, né? Não só autônomo, mas solitário, assim, né? Acho que tem um pouco essa questão, assim. Eu acho que nisso pode ser bastante atrativo para algumas pessoas, né? É bem da área, por exemplo, assim, tu tem uma especialização, tu tem um mestrado, tu tem um doutorado, assim. Cada vez que ganha um título, dá para aumentar o valor? Olha... Aqui na clínica não acontece, tá? Na clínica não acontece, é bem isso, né? Da cultura da cidade, da cultura regional, da faixa de salário da pessoa que está na nossa frente, de quando ele vai, né, se ele vai acertar dia 5 ou dia 10. Isso, mais ou menos isso. E na empresa, assim, logo que eu comecei a trabalhar, claro, é uma questão, tu é graduada, mas mesmo assim, César, eu sempre fui muito bem remunerada no que eu fazia logo que eu me formei, porque assim, eu trabalhava poucos dias por semana e ganhava, vamos dizer, o salário do mês, né, ou mais, né? Trabalhava finais de semana, mas pela atividade que eu tinha, né, porque eram avaliações e eram processos que tu tinha que entregar, né. Depois disso, assim, eu sempre casei isso junto com o mestrado, né. E aí vem a história da mala. Mas, assim, era para chegar nesse ponto, assim, né? Ou seja, porque as pessoas pensavam, foi lá, acordava de manhã, tomava café, ia para aula, voltava, né? Não. A história da mala é a história da sala dos professores, que é a história mais maravilhosa que tem, que é essa, assim, tipo, que a mala te carregava, né? A mala me carregava. A mala era minha casa, vamos dizer. Eu acho que eu ia dentro da mala. Eu acho que é importante vocês entenderem como é que a gente vira o que a gente vira, né? Eu acho que hoje de manhã eu estava despedido de uma turma e eu disse, pessoal,
cuidem o que vocês estão construindo, né? Porque daqui um tempo, a gente está aqui na frente hoje como professor, mas a gente não está aqui do nada, por acaso, né? E vocês veem a gente aqui às vezes como, né? É prof, né? Mas esse teve sorte. Teve sorte. Só se for a mala com pedra dentro que eu carregava. Mas por que entra a história, assim? Porque quando eu me formei, logo no último período ali de eu me formar, eu comecei a fazer uns cursos em Porto Alegre, né? Aqueles cursos que a gente pode fazer em fase final, assim, de formação. E aí, era uma menina do interior, que Santa Maria não é tão interior, né? Mas para mim era interior, né? Que nunca tinha ido sozinha de ônibus, né? Para a capital, e ia ter que chegar lá, ia ter que tomar um ônibus, ir para URGS, ir para não sei onde, para fazer curso, né? E aí tem histórias bem interessantes, sim, que às vezes o aluno ele passa, mas ele não conta, né? E nos forma quem a gente faz parte do nosso desejo de nos construir, né? Que é, por exemplo, assim, toma chuva, tá lá, e aí tu tá lá em Porto Alegre, e aí tá com os pés tudo molhado, tem que ir pra aula, aí vai, coloca papel higiênico no pé, né? E vai pra sala de aula. Sim. Né? Vai pro doutorado, como um dia, saiu de casa com a mochila, com as roupas tudo errado, o vermelho não combinava com o verde, né? Ou esquentou muito e tu tá de bota. Aí tem que comprar uma sandalinha que não tem nada a ver contigo na lojinha da Unicinos, para passar os 2 dias de aula. Sim. Né? E aí, então, a mala entrou na minha história, assim, porque eu comecei a ter que fazer a mala para viajar, para fazer os cursos. E também para poder trabalhar nessa empresa que eu te disse. Então, eu viajava com uma mala. Então, tipo, tudo tinha 2, né? Tinha o kit de higiene na casa e tinha o kit de higiene que não saía da mala, porque não tinha como tirar da mala, botar pra mala, era sempre uma mala. Né? Sempre pronta. Sempre pronta, assim, trocava a roupa, né? E aí, nisso, eu parto para o mestrado, né? Que é numa cidade também, em Novo Hamburgo, que é um pouquinho mais de Porto Alegre, né? E aí eu comecei a conciliar o mestrado com as viagens da empresa que eu fazia. Então eu passava viajando mais ainda, porque ou eu estava pelo mestrado ou eu estava trabalhando na empresa. Então passava lá durante a semana para estudar e final de semana trabalhava com a empresa, ia de volta e assim eu ia. Né? Até encerrar o mestrado. Né? Daí quando eu encerro o mestrado eu faço um processo seletivo para professor e não largo a empresa, não abro mão da empresa, assim, né? E começo a minha construção docente, né, me fazer professora, né, e continuo com as empresas no final de semana. Como eu fui trabalhar numa universidade longe também de Santa Maria, a minha vida tornou Santa Maria, né, porque é a cidade da minha família, enfim, a cidade da onde eu ia dar aula e as cidades onde eu trabalhava, né. Que não eram perto. Que não eram perto, tipo assim, ou era fronteira, Uruguaiana, São Borja, Alegrete, ou era lá pro norte, Santa Rosa, Ijuí, não sei o que, sabe? Ou que outras regiões eu andei, Bagé, né? Isso aí. Sim. E aí, a partir disso, então, eu faço 3 anos isso, assim. Em 3 anos isso, eu comecei a ver que a minha saúde mental, assim, não estava mais, né, dando conta, né? E aí, então, eu optei por sair da empresa e ficar só na docência, assim, né? E aí, quando eu opto por sair da empresa, a chefia não queria que eu saísse, né? E aí, vem todas as propostas para te ficar. E aí, então, como isso era setembro para outubro, assim, eu disse, olha, eu vou com vocês até janeiro, então, né? Mas em janeiro vocês vão precisar colocar um outro colega, ou enfim. E foi o que eu fiz, assim, né? Porque eu não tinha mais condição, porque naquele tempo eu ainda era professora horista, né? Então eu viajava durante a semana para dar aula e viajava com a empresa, né? E aí então foi uma hora de dizer, eu acho que isso é importante para o aluno também, né? Que a gente tem que parar e pensar o que eu consigo abraçar, o que eu estou doando, o que eu estou conseguindo me fazer profissional nesses lugares e o que eu estou tendo de cuidado comigo também, né? Porque, exato, tu vai vender algo que tu mesmo não faz, né? Algo que tu mesmo não pratica, né? Mas assim, eu acho que tem um momento inicial que a gente aceita tudo, né? Uhum. E a gente vai trabalhar 7 dias, né? Escala 7x7, assim, né? Até porque a gente é mais novo, né? E aí a gente vai. E a gente vai, né? Mas também, e assim, tem um momento em que tu pensa, bom, eu já consegui tudo aqui, no sentido de aprendizado, assim, né? Uhum. Tem que saber um pouco do limite, isso, assim. Isso. Até para alçar um voo mais alto. É. Né?
ter tua própria empresa, ou né, pensar alguma coisa assim, né? Esse é um momento difícil, assim, eu acho, assim. Pensando como psicólogo, né, com quem já passou, o que eu tenho que olhar, entende? Assim, que momento é esse de parar, assim, né? O que seria importante de levar em consideração? Eu passei 2 momentos assim, né, César? Esse que eu te contei e depois no doutorado, né? Que foi quando eu entrei no processo do doutorado, assim, eu tinha empresa que eu atendia, eu tinha consultório, daí eu já não tinha mais, não era mais horista. Eu era uma professora com dedicação de 40 horas na universidade. Né? Então, assim, 40 horas na universidade, com mais um doutorado iniciando, né? 8 horas de viagem para ir, 8 horas de viagem para voltar na semana, consultório e as consultorias, foi um processo mais pesado de eu repensar isso que tu estava me perguntando. O processo, quando eu saí da empresa, foi mais fácil, assim, eu acho que o que eu pensei ali foi justamente assim o processo que tu falou. Eu já fiz tudo que eu tinha para fazer aqui, né? Inclusive ganhos financeiros para mim dar conta de outras coisas, né? E esse cansaço físico que me colocava, por exemplo, num estresse tremendo de eu chegar num hotel e chorar, né? Antes de ir trabalhar, assim, porque a gente tem esses momentos, a gente é humano, a gente vive. Claro, sim. Né? E que me fizeram repensar. Então esse foi, eu acho que mais fácil, assim. Quando eu estava no doutorado, a gente pensa, vai ser mais fácil, eu já estou mais madura, eu consigo. Mas aí tu não quer abrir mão, às vezes, daquilo que te dá o prazer do trabalho, né? Sim. Então, assim, são 3 coisas que eu gosto muito, né? Que é estar na empresa, que é atender no consultório e que é dar aula, né? Sim. Então, ali me pegou mais, assim, no processo. E eu levei mais uma chamada de família, assim, sabe? Lauren, tu não é a Mulher Maravilha. Sim. Então, as pessoas que... Acho que uma coisa interessante a acompanhar nesse período é que as pessoas que estão próximas a nós, elas sempre nos percebem, né? A nossa rede de apoio, assim. Então, quando alguém nos diz algo e a gente não está conseguindo identificar isso, né? Isso está sendo falado, comece a perceber se está sendo falado por mais pessoas. Né? Olha, tu está mais estressado, olha, tu está mais cansada, olha, tu não está, né? Esse trabalho que tu está fazendo, como é que... E isso, então, foi me levando a repensar. E aí, com muita dor no coração, vamos dizer assim, alguns pacientes tinham alta, né, alguns eu encaminhei, e esse eu acho que é um outro cuidado que a gente tem que ter. Eu sempre digo em aula que eu nunca encaminho para um profissional só, né, eu sempre tenho cuidado de encaminhar, por exemplo, para 2 ou 3, e deixar a pessoa livre para que ela possa escolher. Quando a gente indica também, né, César, que eu acho que tem que ter cuidado. E as empresas, uma eu encaminhei, outra que eu estava em construção, assim, né, a gente finalizou o processo, isso deve ter sido mais ou menos ali, eu comecei o doutorado, isso deve ter acontecido mais ou menos por maio, eu levei uns 3 meses, assim, nessa... E aí, então, eu comecei de maio a julho, eu levei esse processo de encerrar, né, e aí eu fiquei somente 40 horas na universidade e o doutorado. E o doutorado, que é mais ou menos 120 horas por semana. Porque eu tinha que fazer as 40 horas, vamos dizer assim, em 3 dias, né? E isso é interessante falar, assim, porque a universidade é uma exigência até do próprio MEC nas avaliações, né? Então, a universidade sempre incentivou muito, ela tem essa questão de incentivar a nossa formação também, né? Porque a nossa formação, ela é exatamente para que ela possa voltar para a sala de aula, né? Não é para ter um grau ou para a gente ganhar mais, né? Que a gente estava conversando. Se ganha mais, subiu um degrau, né? Tem um título. Não é muito mais, que fique bem claro, né? Não se luta, e mais ainda por uma questão que o DR está na frente, mas esse DR que está na frente, eu digo que o aluno, às vezes ele está na graduação, ele já é chamado de doutor, né? Às vezes quando ele vai para o estágio. Então, a única coisa assim é tu te sentir, não, eu sou um doutor, né? Isso, doutor. De verdade, né? De verdade, do título, né? Do título. Então, acho que foi mais ou menos isso, assim, no processo de escolher, sabe? E a viagem, daí, quando eu voltando um pouquinho, assim, que eu abri mão lá, né? Fiquei só na universidade, aí eu fiquei uns anos, né? Entre a universidade e a família em Santa Maria. Tá, tudo ok. Aí, quando estava tudo calmo e tranquilo, eu resolvi ingressar no doutorado. A gente não pode ficar quieto, né? Eu ia dizer exatamente isso, assim, né? Mas aí... fazer um parênteses, a gente acha, quando a gente entrar no doutorado, que como a gente já é professor, a gente já fez o mestrado, a coisa é mais simples, né? Eu vou lá, faço aula, faço uma pesquisa. Só que a gente esquece que quem monta a pesquisa, quem carrega o piano é a gente.
né? O orientador, na verdade, só aumenta o tamanho das teclas do piano, na verdade, é isso, né? É bem isso. Não se dá conta, assim, é pensar, é só uma formação, agora eu já tô ok. Eu tive uma experiência parecida, assim, né? E por isso que eu já disse, na verdade, 40 horas ali e mais 120 horas de doutorado, porque mesmo tu não estando em sala de aula, tu passa o tempo todo com aquilo girando, assim, né? Fora férias que tu não tem. Bar, bebendo uma cerveja pensando, eu tinha que estar lendo, eu tinha que estar fazendo, eu tinha que estar entregando, né? Isso aí, bem assim. Tu vai, assim, numa vibe de... O que foi muito bom para mim, César, foi, assim, o que eu senti, né? Terapeuticamente, para mim, sim, sair do contexto da universidade e ir para o doutorado era um processo de oxigenação. Sim. Tá? Porque a sala de aula, ela nos coloca, tem a aula, tem o conteúdo, tu vai naquilo, né? E o oxigenato, tu vai fazer todas aquelas disciplinas teóricas, né? No meu caso, eu fiz praticamente todas no primeiro ano. E elas têm prazo. A gente tem que entregar, a gente é aluno. Sim. Só que o grau de exigência sobre nós e os olhares sobre nós são triplicados, eu acho. A Sim. turma, por exemplo, a minha turma era uma turma muito pequena. Então, assim, tu tinha que falar, tu tinha que ler. Essa coisa de aluno que não lê não existe. Porque tu é cobrado, tu precisa fazer, né? Para te aprender, enfim. E aí, naquele processo ali, eu não tinha finais de semana, porque onde eu fazia as tarefas era final de semana para entregar na outra semana. Né? E esse processo da mala, então, começou até que eu, então, encontrei o que eu te disse, né? Que era uma reportagem na Zero Hora, que era uma história sobre a mala, como as pessoas fazem mala para viajar, as diferentes formas de viagem e tal. E eu falei, isso aqui é eu, né? E aí eu recortei, coloquei num quadro, né? E ele foi para dentro da minha casa, né? Que era onde eu me via, eu acho, era onde eu construía a minha trajetória, né? Até ali, César, eu tinha uma relação bacana com a mala, né? A gente se dava bem, assim. Mas quando ela foi indo para o final do doutorado, assim, no terceiro ano, eu acho, no segundo, eu me dividia entre São Leopoldo e Santa Maria, a cidade que eu morava, né? Então, assim, eu fazia, às vezes no final de semana, eu fazia quantos quilômetros para passar por 3 cidades, né? Para poder ver família e tal. Então, isso começou a ficar muito desgastante pela exigência que tu falaste, que assim, a minha cabeça tava, o artigo, o não sei o que tem que entregar, o não sei o que tem que entregar, tu não para, né? E aí, então, isso começou a ficar muito desgastante. Então, quando eu terminei o doutorado e as minhas viagens diminuíram, assim, já quando elas foram diminuindo, eu conto para os alunos, eu peguei a minha mochila que eu usava, a roupa de mendigo, que eu chamo, que é aquela que eu usava para viajar, os abrigos, aquela coisinha que eu perdi 3 no doutorado, de botar no pescoço, e a mantinha, larguei na casa da minha mãe e disse, tu consome com isso da minha frente. E aí a mãe disse, eu vou dar para não sei o que. Eu falei, não, essa pessoa a gente vê, eu não quero ver. Dor, né? Tamanha foi esse impacto, assim, de saúde mesmo, sabe? Então, hoje de manhã eu falava para os alunos também, assim, não é só um investimento financeiro, é um investimento de vida, de tempo, de desgaste, de estudo, né? Para te ter esse conhecimento que retorna, né, para a sala de aula depois, assim. Tu fez o mestrado com os psicólogos e a percepção deles sobre a questão do processo, né? E o doutorado foi sobre o quê? O doutorado, ele é em psicologia clínica, né? Mas aí quando chegou... só que como eu estou nessa área do trabalho organizacional, eu fui para uma linha de pesquisa, que é contextos institucionais, né? E lá, então, eu construí a minha tese, ela foi toda construída em cima do Poder Judiciário, né? Do Ministério do Trabalho, da questão do trabalho, do TRT, com a questão de assédio moral. Né? Interessante. Então, assim, eu estudei muito sobre as relações de trabalho, estudei muito sobre a questão da violência, os diferentes tipos de violência, não das pequenas, porque não existe pequena, né? Mas, vamos dizer assim, das de menores impactos a maior, que é o assédio moral, né? E dentro de um lugar que fala das causas de trabalho, né? Que lida com a questão de trabalho da vida dos trabalhadores. Então, a gente até fica pensando, né? Será que nesse lugar como é? Né? E ele tem todos os atravessamentos possíveis, né? Porque é trabalho, né? Porque é relação humana, né? Mesmo sendo um lugar onde tu vai lidar com a questão da justiça, ele tem que ter essa certa contrariedade, assim, né? Uma certa ambiguidade, na verdade, né? Ou seja, tu é trabalhador, tu vai ter o assédio e, ao mesmo tempo, tu vai liberar o outro do assédio, né? Via justiça. Interessante isso. Dá para pensar o que hoje sobre isso?
Sobre a questão dessa questão do assédio, assim, como é que tu vê isso hoje? Porque talvez quando tu tenha feito, não tenha, né? Hoje eu acho que a gente tem uma visibilidade enorme, né? Uhum. Naquela época já tinha isso, já era o início, entende? Né? Porque a gente vai ter, tipo, sei lá, um Me Too, vai ter todos esses movimentos, né, e tal, que é posterior ali. Mas, e hoje, como é que tu pensa essa questão do assédio? Pois é, eu estava em aula também comentando, assim, né, que a questão nossa da psicologia atravessada pela violência no trabalho, a gente não discutia, né, César? Não existia isso, assim, era assédio, vamos dizer assim, o dano moral era do direito, né? Entendi. Nós, da psicologia, a gente podia ouvir o trabalhador sofrendo, que é como eu falo para o aluno, né, na aula. Tu pode não gostar da psicologia organizacional e do trabalho, mas tu vai atender um trabalhador ou um pai de uma criança que trabalha. Né? Então, tu precisa entender esse contexto que é, né, da realidade da vida adulta, para ti também poder ter essa escuta, né? E aí, quando chega a hora, assim, da psicologia direito, né? Vai por um caminho da psicologia jurídica, mas também destoa um pouco disso, assim, se distancia para se colocar nesse lugar de o que está acontecendo com as relações nos lugares de trabalho, né? Porque o assédio moral, às vezes a gente pensa que ele é só de cima para baixo, que ele é uma hierarquia que vem de chefia para funcionário, né? E, na verdade, ele pode acontecer entre funcionários, e inclusive de funcionário para chefia, que é uma coisa que a gente às vezes pensa, não, isso não pode ocorrer, né? Mas acontece. E, por exemplo, pelo número de estagiários que passam pelas organizações hoje, que eu posso acompanhar, assim, e até pelo consultório, César, eu não sei como se isso chegar muito para ti, assim, mas eu tenho visto cada vez mais casos, né, de problemas vinculados às relações no trabalho, que a gente tem que ter cuidado para ver se isso é um assédio de fato, né, porque tem vários critérios para fechar um assédio moral de fato, mas que, sim, se atravessam por violências. E a violência, ela é devastadora, né? Ela aniquila, ela tira a autoestima, ela tira a confiança, ela vem por pequenas atitudes, né, que vão excluindo esse trabalhador. E ele tem que continuar ali, né? Porque se é privado, ele tem uma necessidade e, às vezes, ele sai daquele lugar justamente pela sua saúde, que não suporta mais aquilo ali. E aí a regra é clara, ele sai, porque a instituição não vai tirar, né, como eu tenho, umas vezes a gente escuta, assim, e tinha um caso, né, de uma senhora que ela dizia, né, da questão, assim, que ela só queria receber os direitos dela, né, e sair, mas que o assédio era tão severo que a chefia colocava, se tu quiser, tu pede, né? Então é uma perversidade que rodeia as práticas, um abuso sobre o abuso, e esse cuidado, né, que a gente era um abuso sobre o abuso, né? Na medida e que isso a gente tem que cuidar. Também, impressionante isso. Então, assim. o nosso olhar enquanto psicólogo, eu digo, ele tem que ser muito criterioso. E o fato também, como eu digo para o aluno, da gente ser psicólogo, não quer dizer que a gente está imune a isso, porque a gente trabalha. Então, a gente tem as nossas relações, né? E isso também tem que ser olhado, né? Com certeza. A gente está indo para o final. Ao longo disso, né, tu sempre vai e volta, né, e a gente já se encontrou pela rua e tal. Família é uma coisa importante. Foi o que me fez fazer o movimento de voltar a Santa Maria, assim. Aí tem uma outra história da Lauren, né, que eu havia prometido para mim mesma que eu não faria nenhum processo de mudança enquanto eu não terminasse o doutorado. Sim. Né? E a família sabia disso, né? Meus pais sabiam, enfim. Eu tinha uma sobrinha bem pequenininha na época, assim, então me doía muito estar longe, né? De não acompanhar aquele início dela, assim. Bem tia babona. E aí, o que acontece? Um dia eu estou no doutorado numa aula e eu vejo processos seletivos em faculdades aqui em Santa Maria, assim, né? E aí eu disse, meu Deus, vamos tentar, mas como é que tu tenta terminando uma tese? Como é que tu te envolve com um processo seletivo de uma magnitude que é para professor? E tu tem que colocar o teu látis todo detalhado, documentado, organizado, passar por aulas didáticas e todos os processos, né? Mas eu fui. Fui,
E aí deu certo, assim, deu super certo. Então, eu acho que volta aquilo de novo, sabe, César? Eu estava numa universidade onde eu me constituí professora, né? Mas eu já tinha percorrido todo um caminho, né? Eu fui avaliadora de revista lá, eu fui editora de revista, né? Eu fiquei no comitê de ética de pesquisa, assim, que me deu uma ampla experiência que eu tenho hoje, né? De fazer parte do comitê de ética em pesquisa. Então, hoje, quando eu dou as aulas de pesquisa para os alunos, isso para mim é algo que vem dessa experiência. Eu tive muito aluno bolsista da iniciação científica, né, que ia para os salões de extensão, de pesquisa e avaliava muito o projeto. Claro, hoje eu só estou como avaliadora de revista, né, mas o período que eu tive de editora, ele foi muito importante, assim, para mim, porque te constitui nesse lugar de aprendizagem, né, e de conceito também para a tua carreira, assim, para a tua construção, né, de ser parecerista, acho que o doutorado ele também abre esse campo, sabe? Sim. Explica um pouco para quem está nos escutando aqui o que é um parecerista e o que é um editor, o que faz, né? Porque fica parecendo que é uma coisa, assim, o que minimamente tem que se fazer nessas duas funções? Eu acho que enquanto editora de revista, assim, a gente tem uma responsabilidade em receber, né, todos os artigos os estudos, os artigos que os autores nos enviam, né? E uma responsabilidade muito ética, né? Porque quando a gente recebe esses artigos, a gente tem que enviar eles para os avaliadores, né? Que são pessoas técnicas das áreas. E aí, quando a gente faz isso, esses artigos, eles nunca... Né? São outros psicólogos especialistas na área, tá? Exato. Inclusive, por exemplo, chega um artigo com violência doméstica, eu preciso ver qual é o avaliador que tem experiência nessa área, né? E não vai ser avaliado só por um, ele sempre é avaliado por 3, né? São 3 pareceres que os autores vão receber, e aí... Mas para isso, o cuidado ético que eu falo é que a gente, enquanto editor, tem que retirar os nomes dos autores, né? Então ele vai para uma avaliação sem ninguém saber quem é autor, né? Quando retorna para nós essas avaliações, a gente tem que enviar para os autores dos artigos, com as considerações, enfim, dar prazo, fazer todo esse meio de campo, né? Ir atrás, por exemplo, de quem vai ser aquele que vai fazer o prefácio da edição daquela vez, né? Que tem relação com aquele tema. Escrever a apresentação de toda a edição da revista, né? Uma coisa que eu faço muito nas aulas de pesquisa que os alunos não sabem, né? Eles dizem, prof, eu leio o artigo e não sei o que é aquilo que tem lá embaixo, revista não sei o quê. Então, essa experiência, né, e toda a construção, assim, que na minha caminhada eu não tinha aprendido isso lá na docência, lá na faculdade há tanto tempo atrás, né? E aí, hoje, poder ensinar para o aluno, olha, quando tu lê um artigo que um professor de qualquer disciplina te dá, e tu lê aquele revista lá embaixo, entra naquela revista. Esse artigo que tu tá lendo, ele estava numa base, que é o Cielo, mas ele está naquela revista, né? Ele foi avaliado por pessoas, né? Então, acho que da questão, assim, mais de edição. E a outra coisa que tu perguntou foi o parecerista. O que faz o parecerista, né? O que olha o parecerista no artigo? Porque isso, né? Ele fala, vou transformar meu TCC num artigo e tal. Então, mas não é assim, entendeu? Não é o que olha. Não é tão fácil. Né? Mas, o que não olha, é todo TCC que vira um artigo. O que olha. Eu acho que aí tem a minha experiência, de novo, assim, César, que eu tive, assim, da possibilidade de trabalhar avaliando muito projeto. Avaliando muito projeto em comitê de ética, avaliando muito projeto, né, de alunos, assim, enfim, que vinham, dos eventos, que te dá uma capacidade, o doutorado, ele também dá uma força maior, assim, do que o mestrado, né, isso, pelo menos no meu, assim, eu percebi, que é a construção desses pareceres, né, então, o que é um parecer? Quando eu recebo um artigo para avaliar, né, eu vou avaliar os itens que são necessários, né, não ter nenhuma fuga, né, de alguma informação importante. Né? Então, como aquela construção, a introdução ela versa sobre o tema, ela está alinhada, ela traz, não deixa nenhum buraco no texto, ela traz o objetivo claro,
né? Aí eu vou para uma questão da metodologia, que eu sempre digo para o aluno, né, que ela tem que estar fechadinha, né? E o pessoal às vezes brinca comigo, assim, quando vai para a banca comigo, que diz, a metodologia da Lore nunca tem problema. Talvez porque eu seja muito cri-cri, né? Seja muito cri-cri com isso, assim. Né? De todos, por exemplo, se tu pega uma pesquisa de campo, a metodologia ela é gigante. Porque tu tem que falar que ela foi aprovada no comitê de ética, que tu coletou com tantos participantes, então ela tem que estar completa nesse quesito, né? Não pode faltar uma informação. E a discussão, que eu acho que é a mais importante, ali, a análise dos resultados, que tu vai fazer uma leitura para estruturar esse parecer, que tu vai realmente escrever ele, né? A introdução, ela contextualiza isso, mas precisa ser melhorado isso, na metodologia não constam os números de integrantes, isso é essencial, né? Tu vai construindo o texto, assim. Sim. Mas ali na discussão, ela aparece muito, assim, na análise de dados, a questão do quanto esse autor conseguiu entrelaçar o que eu chamo de um tripé, assim, né? Que é trazer o resultado, né? Discutir ele com a teoria, né? E conseguir realmente discutir enquanto autor daquilo que se conheceu como resultado. Sim. E isso na graduação eu acho mais difícil para o aluno, né? Ele traz o autor, ele traz o resultado, né? Ele consegue trazer isso, mas ele se apropriar desses dados e discutir é algo que eu acho que ele vai maturando, sabe? Para depois outros aperfeiçoamentos, assim. Tá. Loren, lá da Era Mesozoica, meu muito obrigado por você. Aprendi muito, né? Porque, assim, a organizacional sempre foi uma área muito distante para mim, né? Eu não tenho a menor ideia e nem sabia que tinha esse sabor de aventura, assim, que tu coloca, assim, sabe? Porque acho que é interessante da gente poder pensar, né? Porque a clínica em geral, os alunos entram com isso, mas tu pensar uma outra área, uma área que está em expansão, uma área que dá dinheiro, né? No sentido que, né, que dá dinheiro no sentido que ela tem um retorno, né? Tu tem mercados que são infinitos, né? E serviços que são infinitos, assim. Mas me agrada muito de escutar isso, assim, né? Agora com essa história, né, que tu traz a questão da família, assim, como é que a gente se constitui profissional sem esquecer quem a gente é, né? E de onde a gente veio, quais são as nossas relações, assim, eu acho que isso é extremamente importante, assim, né? Porque às vezes a gente pensa, eu tenho que ir embora, eu vou ter que... Não, eu particularmente acho que tu costurou isso muito bem, assim, né? Acho que tu faz isso de uma forma muito... Num primeiro momento muito intensa, né? Quase insana, assim, pensando, né, na quantidade de trabalho, assim, mas que formatou uma vida hoje, né, assim, que tem um respaldo, tem um nome, tem uma formação, tem uma qualificação, e sim, às vezes, em alguns momentos da vida, a gente vai ter que fazer muito investimento, né, e abrir mão de muitas coisas para conseguir outras, assim, né. Eu adorei, fico feliz que a gente tenha conseguido achar um horário para conversar aqui, acho que os alunos vão se beneficiar muito com isso, assim, né, da gente saber, né, esse por trás, assim, né, essa coisa de como é que a professora que está ali, que gerencia aquela sala de aula, realmente se constituiu, assim, né, até para os alunos lá do Matheus, da administração, talvez eles se beneficiem um pouco com isso, assim, de poder pensar isso, assim, tá? Eu queria agradecer, então, para quem está, né, nos escutando, né, e dizer que em breve a gente tem novos episódios com outros professores e a gente está ainda numa expansão desse podcast, talvez por algumas outras áreas. Tá bom? Obrigado. Matheus, que está aí acompanhando. E eu espero ter contribuído um pouquinho, né, com a minha história, né, com a minha caminhada aí, e fico à disposição, né, para alguém que queira conversar ou discutir algo. Tá bem? Tá bom, obrigado. Obrigada.